Jesus, dando início a essa quinta-feira profética, campanha do mês de agosto. Nós faremos essa campanha aqui, em nome de Jesus. A campanha está baseada em Levíticos 6, verso 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? O fogo não se apagará do altar. Esta campanha que nós faremos durante todo o mês de agosto. Nós teremos cada dia um pregador diferente aqui. Venha estar conosco presencialmente. Hoje é início da campanha. Você vai acompanhar aí conosco a transmissão. O apóstolo Douglas vai ministrar, vai falar com vocês nessa noite poderosa. Eu convido você a participar dessa transmissão. E você pode vir aqui no dia 14 de agosto. Nós teremos aqui o nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Culto mensal de mulheres guerreiras. Quem estará ministrando será a pastora Lidiane Lima. Ela estará ministrando uma campanha também poderosa das 7 missões. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Nós teremos aí a participação da pastora Márcia, teremos a levita Natália, teremos a levita Ana Franco, vai ser Ana Lúcia Franco, vai ser uma bênção. Glória a Deus. E também, amados, eu vou convidar você, homem, você, mulher, para participar comigo no dia dia 12 do 8, antes do evento de mulheres, no dia 12 de manhã, às 9h30 da manhã, eu irei para o monte, eu irei fazer uma manhã com Deus no monte, um tempo de consagração. Pode ir homem, pode ir mulher, não tem distinção de pessoa, tá bom? Você pode estar lá conosco. Nós teremos áreas adoradoras. Teremos junto comigo na ministração da palavra a Bispa Cida. Nós teremos a cantora Natália. Teremos também a cantora Jéssica, que eu também ainda não coloquei ela no banner, mas eu vou colocar. Teremos, nossa, tanta mulher de Deus. Teremos a pastora Lilian, lá do Pimentas. A Amados, ela vem lá do Pimentas, Monte do Cocaia. Teremos a missionária, né? A pastora Zélia. Teremos as irmãs Zélia também, que estará conosco. A outra irmã Zélia não, irmã Zilda estará conosco. Gente, é tanta gente que eu não consigo nem dar os nomes agora. Mas, vai ser bênção. Você vai lá participar conosco. Teremos aí grandes servos de Deus aí junto conosco. Na nossa campanha de quinta, nós teremos aí ministrando a palavra. Semana que vem, a apóstola Ivone. Dia 24, nós teremos aí o pastor Israel. Nós estamos aí para confirmar com 2 ministradores, 2 pregadores, né, 2 servos, que é o bispo Jonathan e a bispa Cida. Nós estamos aí para confirmar com eles, tá bom? Então, nós teremos aí uma bênção, um mês de agosto recheado de surpresas. O mês de agosto cheio do poder de Deus. E sem contar, nós teremos nosso culto no domingo. Também, dia 13, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Não esse domingo, o próximo. É o culto de Santa Ceia do Senhor. E o culto domingo, dia dos Pais. Tá bom? Um culto especial de Dia dos Pais com Santa Ceia do Senhor. Venha adorar a Deus. Se você deseja ser pai, olha o desafio que eu vou te dar. Você deseja ser pai, você não é pai. Você gostaria que sua esposa engravidasse, você gostaria de casar, você gostaria de, construir uma família. Venha nesse culto, porque aí vou te ungir.
Eu vou te ungir para você ter habilitação para ser pai e realizar o seu sonho. E se você deseja ser mãe também, né? Eu vou quebrar nesse culto de ceia toda a cadeia de esterilidade, né? E é que não está terminado ainda, né? Mas eu montei uma lojinha chamada Peniel Membros do Céu. Nessa loja eu estou vendendo esse óleo da unção, que ele é com glitter. Esse óleo da unção, ele é dourado, óleo de prosperidade. Você pode comprar comigo. Você pode me chamar, compra comigo que eu mando te entregar. Ele custa apenas R$20. Eu mando te entregar por Sedex, tá bom? Se você quiser vir aqui comprar pessoalmente, amém. Só que ele ainda não está terminado, porque ele ainda vai algumas coisinhas aqui dentro. Eu vou vender ele assim também dourado, né? Com glitter. Eu vou vender ele com glitter, mas terá aqui dentro uma pedra de pérola, simbolizando a transformação da mulher. Uma pérola rosa, simbolizando um símbolo feminino. E uma pérola dourada, que simbolizará a prosperidade. Amém? Terá também uma flor aqui, a flor viva, para você vencer a depressão, para você ser transformada como uma pérola, ser uma mulher guerreira, ser uma mulher abençoada. E você vai ter esse óleo para você se ungir todos os dias. E o óleo é consagrado no monte. Ele é consagrado no monte, ele é de mirra e consagrado no monte. A Amados Esther, ela se passava, tomava banho, se arrumava, passava mirra, se perfumava com mirra. Então, é baseado nisso. Eu também vou vender um óleo específico para a vida sentimental, que vai ser, esse óleo já vai ser com canela e vai ser com cravo. Esse óleo, eu também vou colocar um glitter vermelho. Olha, vai ser uma bênção. E vai ter mais uns segredinhos, tá bom? Não vou contar, revelar todos os segredos, senão o povo começa a fazer igual, né? E aí, não vou revelar todo o segredo, não. Existe um segredo especial. Deus me deu uma unção poderosa, para orar por mulheres e elas engravidarem, e homens também deixar de ser estéril. O Senhor me deu uma unção maravilhosa de orar por pessoas e elas casarem. Não é elas casarem de qualquer jeito, não. Elas casarem e serem abençoadas, porque eu tenho habilitação para isso. Olha quantos e quantos casais eu já orei que casaram. Se conheceram, namoraram. Até o povo me apelidava de Cupida Gospel. Eu ia até montar um site sobre isso, mas não foi assim. Eu não montei, né? Eu não montei porque eu não gosto muito disso. Porém, eu gosto de Badu, de Tinder, dessas coisas não. Eu gosto mesmo da unção, da consagração, da profecia, de apresentar pessoas. Então, amados, eu tenho uma rede muito grande de pessoas. Uma rede muito grande de mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres divorciadas. E tem uma rede grande também de homens solteiros, viúvos e divorciados. Então, amados, se prepara, porque eu também estou organizando um grande culto de solteiros. Aguarde, vai ser bênção. Ah, mas já tem na igreja tal, na igreja X. Aqui vai ser diferente. Deus me deu uma estratégia, eu vou usar essa estratégia. Então, já estou falando para vocês já de antemão. Mulheres, eu vou contar um segredo. É até engraçado que eu vou falar. Hoje lá na escola, eu estava conversando com uma mulher e eu dei um óleo para ela. Não foi nem com glitter, não foi nem com especiaria, não foi com nada. Eu dei para ela de presente um óleo consagrado no monte também. Ela estava com um problema no casamento dela terrível. O marido dela já tinha traído, já tinha arrumado filho com outra, ela já tinha ajudado até a criar filho da outra. O casamento estava todo bagunçado. Ela não tinha esperança nenhuma
daquele casamento ser restaurado. Eu falei, você tem todo o respaldo bíblico para se divorciar. O que você quer? Você quer restauração ou você quer divorciar? Porque você está sendo tonta, né? Desculpa a palavra, mas não estava legal aquilo. A mulher estava sofrendo. Aí conversamos, oramos, comecei a orar para ela, dei um óleo para ela. Falei, minha filha, tu vai lá, unge tudo dele. Unge a roupa, unge os documentos, unge o carro. Ele anda de cavalo, né? Unge os cavalos dele, unge as botas dele, unge as cuecas, unge tudo. Eita, amados, hoje essa irmã contou, na igreja dela não fazia esses negócios de unção, não. Ela contou que o casamento dela está completamente restaurado. A amante foi embora, está bem longe, levou o filho, levou tudo. O marido está com ela, é um love, ela fala desse marido o tempo todo. Ele dá presente para ela, ele busca ela na escola, ele trata ela bem, ele cuida dela. Houve o perdão, houve a restauração, mas primeiro houve o posicionamento. E não foi moda que ela comprou de mim, não. Foi apenas um posicionamento. Porém, ela usou a estratégia da unção. A estratégia do óleo da unção, porque o óleo da unção, ele quebra todo o jugo. Agora, imagina uma bênção de uma apóstola fazendo uma campanha do óleo da unção para ter restauração de casamento, para ter isso, para ter aquilo. No monte, depois colocando no frasquinho e vendendo. Ah, mas eu estou vendendo mesmo. Sabe por que eu estou vendendo? Porque eu não cobro para pregar. Porque eu não dependo de dinheiro da obra. Mas eu tenho os meus produtos e eu estou fazendo propaganda deles hoje que o apóstolo mandou fazer. Amém? Eu não ia fazer não, mas ele falou, tu faz. Então, amados, se você desejar, me chama, conversa, que eu vou vender para você. Tá bom? Esse não é doado, esse é vendido. Tá bom? Encomendem que vai ser bênção. E lá na minha loja, né, a PNL Mimos do Céu, que foi o nome da loja que Deus me deu, né? Lá na preparação do chá aqui da igreja, na madrugada, tem muitas coisas que eu já estou postando lá. Tem algumas coisas que alguns mimos que você pode comprar, tá? Sachê com perfume, você pode comprar aromatizador de ambiente, vai ter presente, vai ter porcelana, vai ter xícara, vai ter um monte de coisa. Só que assim, eu preciso sentar e postar as fotos para vocês verem e adquirirem os produtos. PNL Mimos do Céu, lá no Instagram. PNL Mimos do Céu. Me siga e compartilhe a minha página, tá bom? E não deixa de comprar. Depois eu vou postar eles prontinhos, que eu ainda não consegui concluir, tá bom? Deus abençoe. Eu vou chamar o apóstolo Douglas. O merchan já foi. Isso aqui ajuda a fazer a obra, né? Porque eu saio, por aí eu tenho que pagar Uber, né? Tá bom, Max? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Shalom para o Senhor a todos, em nome de Jesus. É exatamente isso aí, né? Fazendo a obra de Deus. E o segredo, o segredo biblicamente a unção, ela despedaça o jugo. Realmente a unção, ela tem esse mover de Deus. E quando ela é consagrada nas mãos do profeta, do servo de Deus, ela é potencializada, né? Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre potencializar alguma coisa. Vamos supor, se eu pegar uma bola de futebol, né, e querer vender uma bola de futebol, como é que eu vou dizer? Uma bola de futebol profissional. Quanto vocês acham que eu venderia uma bola de futebol? Né? No máximo, se eu for vender, uns 50 a 100 reais. Agora, a mesma bola de futebol que eu compraria em qualquer loja, eu desse na mão do Messi, né? Aquele jogador lá que vocês conhecem, né? E lá, o pessoal ganhou a Copa do Mundo. Quanto vocês acham que o Messi venderia aquela mesma bola? Ele venderia por milhões. E pessoas fariam fila para comprar a mesma bola
por milhões que o mestre venderia. Por quê? Porque estava nas mãos dele. Então, é de acordo com como eu vou dizer assim, o poder adquirido, né? Então, é nas mãos de quem que vai estar, né? Quando está na mão de um profeta, é potencializado. Então, por exemplo, o Messi, ele é um super atleta reconhecidíssimo mundialmente. Nós podemos falar dele porque ele é uma pessoa maravilhosa, um jogador excelente, né? Condecorado, premiado mundialmente. Então tudo que vem na mão dele é potencializado. Então o que vem na mão dele, ele potencializa. Então, eu estou dando um exemplo. Quando alguma coisa, uma pessoa comum pega qualquer objeto, ele não tem valor. Mas quando qualquer objeto ele é potencializado em oração, no monte, na mão de um apóstolo, de um profeta, ele é potencializado pelo poder de Deus. E é onde acontecem os milagres, é onde que a unção de Deus ela vai. Porque o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Você lembra qual a estratégia que o apóstolo Paulo fazia? Ele consagrava lenços e ele mandava entregar os lenços, né, para as pessoas enfermas. Está lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo consagrava os lenços, e aonde o lenço chegava, as pessoas eram curadas, as pessoas elas recebiam cura, as pessoas tinham os demônios repreendidos. Por quê? Era por culpa do lenço? Não, porque elas foram consagradas na mão do apóstolo Paulo, né? Foram potencializadas, o lenço foi potencializado na mão do apóstolo Paulo, né? Então, o óleo é a mesma coisa, né? Esse óleo, ele tem uma representação profética e nele carrega uma unção, né? Que passa primeiro na mão de uma profeta de Deus, uma mulher de Deus, que tem marcas, né? Tem marcas de unção, tem marcas do poder de Deus em nome de Jesus Cristo, né? Dá um jeitinho, por favor. Tem marcas da unção de Deus em nome de Jesus Cristo. Então eu quero ler com vocês o livro de... Abra a tua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6, lá no versículo 8. E aí nós estamos iniciando essa campanha. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, né? Então eu estou abrindo essa campanha. Nós vamos fazer 5 quintas-feiras proféticas. Cada quinta-feira vai ter aqui um pregador, né, convidado, como nós já falamos, né? Já temos a apóstola Ivone, vai estar quinta-feira que vem aqui ministrando a palavra. Numa outra quinta-feira vai ser o pastor Israel. Nós vamos fechar aí a agenda com o bispo Jonathan. Estamos aí tentando fechar a agenda com ele. E vamos fazer também outros servos de Deus, outros ministros do Senhor, para estar trazendo a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Com certeza você vai ser ricamente abençoado, porque a palavra de Deus ela traz transformação e libertação, ela traz cura e restauração em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero ler com vocês aqui o livro de Levíticos, né? Eu vou ler o texto ao qual está baseada esta campanha, né? Lá em Levíticos 6, no verso 8, diz assim: Mas disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial em um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E no 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém?
no tempo de Moisés, lá tinha o templo, né? Tinha a tenda lá onde estava a arca, onde estava o véu do santo dos santos, e lá dentro estava a arca. Amém? E tinha um local ali onde se mantinha o holocausto, onde era feito o holocausto continuamente, onde era feito os sacrifícios diários, e tinha que se manter o fogo aceso. E qual que era o serviço do sacerdote? Uma das funções do sacerdote era manter o fogo do altar aceso. O fogo tinha que manter continuamente aceso. Mas para que o fogo se mantesse aceso, o que aconteceria? Ele tinha que repor a lenha, né? A lenha diariamente. Diariamente ele tinha que colocar a lenha lá no altar para que ela queimasse e apresentar os holocaustos de sacrifício ao Senhor. Então o que acontecia? Aqui diz a palavra que ele vestia as suas vestes de linho, e quando ele ia retirar lá as cinzas, porque o fogo já tinha consumido, porque uma hora o fogo vai consumindo e vai se apagando, né? Porque a lenha vai sendo queimada, então vai ficando as cinzas. Então ele tinha que retirar as cinzas. E qual que era a função do sacerdote ali? Ele retirava as cinzas e a veste dele ficava suja com as cinzas. Então diz aqui a palavra que ele levava as cinzas para fora do arraial, no lugar limpo, e ele tinha que trocar as vestes de novo. Então ele fazia o quê? O processo: ele tirava as cinzas, ele trocava as vestes de linho, tá bem? Ele repunha a lenha no altar, ele colocava o holocausto no altar novamente, ele colocava novamente o holocausto, né? E mantinha o fogo aceso, né? E não podia se apagar. Por quê? Porque o fogo, ele representava, né, a unção do Espírito. O fogo representa os 7 Espíritos de Deus. Por exemplo, lá tinha o menorá. Vou pegar o menorá aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse menorá aqui, tinha os menorás lá também no altar, né? E o menorá representa os 7 Espíritos de Deus. E aqui também tinha, ele tinha que colocar o azeite, né? Nessas cumbuquinhas, lá que ele colocava o azeite nos menorás, né? Ele tinha que manter aceso também, porque o óleo aqui também ia consumindo o azeite. Então ele tinha esse trabalho de manter aceso, porque o menorá também representava os 7 Espíritos de Deus, né? O que quer dizer isso? Que os 7 Espíritos de Deus, eles se mantinham acesos. Então o sacerdote, ele tinha um trabalho diário naquele tempo, né? O sacerdote, ele tinha um trabalho contínuo, um trabalho diário para manter, né? Para manter o fogo tanto no altar aceso, como também o fogo nos menorás aceso. Ele tinha que manter também os menorás acesos, né? Então, hoje, né? Estamos na época da graça, né? Na época da graça, não é necessário ter holocaustos no altar, você lá sacrificar o animal. Hoje o que acontece? Hoje nós somos quem? Né? Hoje você e eu somos sacerdotes. A palavra de Deus, ela vai falar lá em 1 Pedro, deixa eu tirar esse negócio aqui, glória a Deus, vai falar lá em 1 Pedro, no capítulo 1, sobre que nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Deixa eu achar aqui o texto. 1 Pedro. Glória a Deus. Já vou achar aqui e vou falar. Ele fala que nós somos sacerdotes reais, né, do Senhor. Misericórdia, né? O que você precisa? Glória a Deus. Tá, achei. 1 Pedro, está normal. 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 9, ele fala assim: vós, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou
daquele que vos chamou, né? Virtude, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Só um minutinho aqui. Bateria de cada hora. Glória a Deus, amém? Voltando aqui, 1 Pedro 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então, você e eu somos sacerdotes do Senhor, né? Mas você vai falar assim: nossa, apóstolo, mas eu não sou nem pastor, como que sou sacerdote, né? A palavra fala que você é sacerdote. Amém? E qual que é a função do sacerdote? É manter o fogo aceso no altar. Amém? Nossa, que coisa, né? Coisa simples, simples, mas ele exige um trabalho. O sacerdote naquele tempo, ele tinha um trabalho, que nós lemos aqui em Levítico, para que o fogo se mantesse aceso. Se ele não desempenhasse aquele trabalho, o fogo se apagaria, né? E ele estaria desonrando ao Senhor, e ele estaria, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim? Boicotando a sua função sacerdotal, ou seja, pondo por terra a sua função. Ele estaria sabotando a sua função sacerdotal. Hoje, nos dias de hoje, né, se a Bíblia fala que eu sou sacerdote, como que eu vou manter o fogo aceso no altar? Qual o fogo que você tem que manter aceso? Qual o fogo do Espírito na tua vida? Porque a palavra fala que nós somos o altar de Deus. A palavra fala que você é o santuário do Espírito Santo, né? Você não é a igreja, entendeu? A igreja é a reunião dos irmãos. Tem muita gente que erroneamente fala: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. O apóstolo Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem uma função, né? Então o que acontece? Quando os membros estão reunidos, por exemplo, aqui minha mão, ela tem 5 dedos, cada um é um membro, amém? Né? O membro individualmente não é o corpo. O corpo ele é formado por todos os membros. Então, quando os membros estão reunidos, aí é formada a igreja, a eclésia. Eclésia quer dizer reunião, né? Quer dizer congregação. É a tradução da palavra no original. Eclésia quer dizer congregação, reunião de pessoas. Então, uma pessoa não pode ser igreja, porque se igreja é reunião de pessoas, então uma pessoa não é reunião de pessoas, uma pessoa é um indivíduo. Então, por isso que as pessoas erram dizendo: eu sou a igreja. Não, irmão, você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E você é santuário do Espírito Santo. Amém? Biblicamente é assim. E as pessoas erram muito aí dizendo: eu sou a igreja. Aí a pessoa abandona a igreja, fica aí vagando pelo mundo, né? Errante, que nem um crente, né? Um crente errante dizendo: eu não vou ficar debaixo de autoridade nenhuma, não sei o quê. Fica uma ovelha desgarrada aí, achando que vai enfrentar demônios. Por quê? Primeiramente, a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é contra o indivíduo. Amém? Então, quando você é indivíduo, você está aí à toa no mundo aí, você é uma presa fácil para o diabo, né? O lobo, quando ele vai atacar o rebanho, o que ele faz? Ele procura atacar as ovelhas que estão dispersas. Ele nunca ataca o rebanho unido, porque ele vai ser rechaçado, ele vai ser repelido pelo pastor, pelo seu cajado do pastor. Então, é necessário você ter um pastor sim, para quê? Para te defender, um pastor para ter um cajado, né? Para corrigir você, para guiar os seus caminhos, e assim por diante. Então, você precisa ser, né? Ser uma ovelha e estar num aprisco, amém? E hoje em dia a gente vê infelizmente aí uma safra de crentes aí, que usam até a rede social para pregar contra dízimo, pregar contra a igreja, pregar contra princípios da palavra, né? E quer fazer que as pessoas acreditem nessas heresias. Então, se você quer saber se isso aí é verdade, né? Aqui, ó, a verdade está aqui, ó, tá na palavra de Deus, ó.
Procure na palavra de Deus, lá em Hebreus fala, não deixemos a nossa congregação, hein? Não deixemos de congregar. Quem criou a congregação não foi eu, não foi apóstolo, foi Jesus. E o próprio Jesus, quando ele estava fazendo o seu ministério, quando ele realizava o seu ministério, Jesus ia de sinagoga em sinagoga pregar a palavra. O que a sinagoga era naquele tempo? Eram as igrejas, né? Eram as igrejas da época. E Jesus ia nos templos e nas igrejas, nas sinagogas, onde os rabinos, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei se reuniam para ouvir a sabedoria de Cristo, onde ele pregava a palavra. Ele se reunia com as multidões, também em lugares abertos, sim, mas ele fazia lá os seus sinais e maravilhas, suas curas nas ruas, mas ele sempre estava no templo pregando e ensinando a palavra. Ele nunca deixou de ensinar no templo, ele nunca deixou de ensinar na palavra. E o próprio apóstolo Paulo, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim, eu sou imitador de Cristo, então sede meus imitadores. O que o apóstolo Paulo fez nas suas viagens missionárias? Ele fundou igrejas, ele estabeleceu igrejas. E a Bíblia fala que ele fazia suas viagens missionárias por toda a Capadócia, toda a Roma, todas aquelas regiões ali, né, no templo lá dele, que não tinha carro, não tinha avião, e cada região que ele ia, ele estabelecia uma igreja. Ele fundamentava uma igreja, ali ele levantava presbíteros, bispos e pastores para estar à frente da obra. E o apóstolo Paulo, ele gerenciava cada igreja, né, pelas suas cartas. Então, se o apóstolo Paulo fazia isso, ele fazia isso o quê? Na direção do Espírito Santo. É o Espírito que o ensinava a fazer isso. É o Espírito Santo que conduzia o apóstolo Paulo para abrir as igrejas. Então, biblicamente, você tem que estar numa igreja, porque é bíblico. Se o apóstolo Paulo fala, eu sou imitador de Cristo, então ele fazia o quê? Ele estava imitando o que Cristo fazia. Ele fundamentava igrejas, estabelecia igrejas, né? Portanto, nós temos lá as cartas das igrejas de Éfeso, Coríntios, Esmirna e por aí afora, né? Tem uma lista enorme de igrejas ao qual o apóstolo Paulo direcionava cartas, o apóstolo João também direcionava cartas, e assim por diante. Então, igreja é bíblico, né? Não é antibíblico como um monte de pessoas aí sem entendimento e sem conhecimento estão aí disseminando esse tipo de heresia. Amém? Então, se você, vamos lá, voltar para 2 Pedro, né? Depois desse parênteses, voltar para 2 Pedro, aliás, está na palavra, né? 2 Pedro 9, né? Você é um sacerdote, ok? O que significa quando o sacerdote ele tirava as cinzas, né, e trocava a veste? O que significa isso? Espiritualmente hoje para você como sacerdote, né? O que a palavra fala? O apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios, lá sobre a ceia. Examine-se um homem a si mesmo, né? E coma e beba do cálice. O que é se examinar? Porque todos nós somos falhos e pecamos, somos pecadores, nós erramos. Então é necessário que haja um arrependimento, que você lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando você lava as suas vestiduras espirituais no sangue do Cordeiro, você está fazendo aquela função do sacerdote. Ele está tirando a veste suja, né? Suja das cinzas. O que se representa a cinza? O pecado. A cinza representa a sujeira do pecado. Amém? Veste suja, pecado. Então o que o apóstolo Paulo fazia? Ele tirava o que o sacerdote fazia? Ele tirava a veste suja, trocava por uma veste nova. Nós lemos aqui no texto de Levítico 6. E ele colocava uma veste nova antes de começar um novo ciclo de dia, né? Para colocar uma lenha nova no altar, para colocar um sacrifício novo no altar e acender e manter o fogo aceso no altar. Amém? Então, voltando aqui, o que o sacerdote hoje espiritual faz, né? Você entra na presença do Senhor, você se lava no sangue do Cordeiro, pede perdão dos seus pecados, busca o arrependimento do Espírito Santo, e você está limpando as suas vestes espirituais, né, pelo sangue do Cordeiro. E aí você renovou suas vestes como sacerdote. Qual que é o holocausto que você vai entregar? Qual a oferta que você vai entregar diante de Deus? É o seu coração aberto, né? É a sua intimidade, é o holocausto de louvor, sacrifício de louvor. A Bíblia fala que o Senhor se agrada de sacrifício de louvor. Então você vai entregar para Deus, né, um tempo de adoração, um tempo de sacrifício de louvor, um tempo onde você vai consagrar a Deus a tua vida no altar dele. E qual que é a lenha que o sacerdote colocava lá no altar? O que é a lenha? A lenha é você, é o seu corpo.
é a sua presença queimando no altar pelo Espírito Santo. Então quando você está orando, e você sente aquele fogo queimando dentro de você, você é a lenha, amém? A lenha, a lenha que está lá queimando no altar do Senhor, né? E você está apresentando ao Senhor sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, abrindo a sua boca e dando louvor, glórias a Deus, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e também trazendo aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração, quando Deus toca no teu coração para trazer uma oferta voluntária, entregar os seus dízimos na casa do Senhor, porque os dízimos e as ofertas, eles são bíblicos, né? E como eu falei, também tem uns irmãos que ficam pregando contra dízimo, falando, o dízimo é da lei, o dízimo daquele tempo, não sei o quê. Só para arredondar a palavra, o dízimo é antes da lei. O dízimo é um princípio espiritual. Abraão, ele entregou o dízimo de tudo para o sumo sacerdote Melquisedeque, que não tinha nem começo e nem fim. Sabe quem que era o sumo sacerdote Melquisedeque? Era o próprio Jesus Cristo. Era a própria teofania de Cristo ali, o próprio Deus encarnado, na sua teofania, ao qual Abraão na época, ele entregou os seus dízimos, né? E isso foi antes da lei, porque a lei era espiritual. A lei, depois, quando ela foi escrita, por que a lei foi escrita? Porque antes dela estar escrita nas tábuas, antes da lei estar escrita na Bíblia, ela está escrita no céu. Como eu já preguei aqui uma vez, o homem pode queimar todas as Bíblias da terra, mas a palavra de Deus nunca vai ser destruída, porque, meramente, antes de estar escrita numa tábua, antes de estar escrita num livro, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está no céu, ela está no mundo espiritual. Por quê? Quem que é a palavra? A palavra é Cristo. Ninguém pode matar Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne. Então, a própria palavra, Jesus Cristo, ele é a palavra. Então, não tem como você matar Cristo, né? Ele venceu a morte. É impossível matar Cristo. Então, por mais que destruam as Bíblias, nunca vai acabar a palavra de Deus. E o Senhor, ele fala que a palavra dele vai se cumprir cabalmente, né? Cada vírgula vai se cumprir a palavra de Deus. Então, não tem como destruir a palavra. Então, voltando aqui o texto, né? Então, a partir do momento... E tem outra coisa também. O Novo Testamento ele não anula o dízimo, né? O Novo Testamento não anula, né, essas situações. Tem muitas coisas na palavra que as pessoas falam que é pecado, só que o Novo Testamento não anula, né? Não é a favor e nem contra. Então, se a Bíblia não é a favor e nem contra, é porque não é proibido. Amém? A partir do momento que eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem gente que fica criticando, que não pode consagrar pastora, não pode consagrar bispa, não pode consagrar apóstola. Mas aonde está na palavra que não pode? Aonde que está na Bíblia que é proibido? Né? A partir do momento que não há proibição na Bíblia, entendeu? É porque pode. E lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, fala assim: aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. A palavra fala, aquele que aspira. E aquele quer dizer tanto homem como mulher. Então, independente, né? Você for abrir lá, para não ficar só nas minhas palavras, você pode abrir aí a tua Bíblia, só para resumir esse ponto. 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, ó: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Alguém. E aí não está dizendo, é só o homem ou só a mulher, é alguém, né? Aí depois ele segue aqui usando o exemplo do bispo, né? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível ao pai. Ele vai começar a dar uma relação do que é necessário, como se deve se portar o bispo. Então, tanto é para o homem como para a mulher. Então é independente, né? Então, a Bíblia em nenhum momento ela proíbe a ordenação de mulheres, ok? Só para deixar isso pontuado, né? Tem um monte de gente aqui que prega contra, um monte de ministério. Pode ter pastora, e não sei o quê, meu irmão, né? Aí você vai discutir com o departamento do céu, ok? Então, voltando aqui ao sacerdote. Tudo isso tem a ver com o sacerdócio, né? Por quê? Porque o sacerdote, ele tem que manter uma vida, como nós voltamos aqui, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Olha depois da vírgula, nação que? Santa.
Então isso quer dizer o quê? Que para você ser um sacerdote de Deus, independente da sua função ou cargo eclesiástico, você tem que ter uma vida de santidade. Independente se você é membro de igreja, se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um líder eclesiástico, você tem que ter uma vida de santidade, né? Principalmente os líderes eclesiásticos, né? Eles têm a obrigação de ter uma vida de santidade. Eles têm que ter a obrigação porque eles estão à frente da obra, eles estão à frente de milhares de pessoas e eles são também formadores de opinião, né? Infelizmente a gente vê aí muitas situações aí que acabam denegrindo até a imagem, né? Acaba até banalizando o evangelho por conta do mau testemunho de muitos. Mas não é porque muitos fazem errado que as pessoas devem falar assim: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de igreja. Não, você tem que ir para a igreja que tem seriedade na palavra. A igreja que traz a revelação da profundidade da palavra. Amém? Buscar um ministério na igreja ao qual você vê que a liderança é uma liderança íntegra, né? Íntegra na palavra, íntegra no seu procedimento e assim por diante. Então é necessária a santidade. Então você que é um sacerdócio real, você é nação santa. Você não é nação ímpia, não é nação corrompida. Então você não pode se corromper, né? Você tem a obrigação de andar em santidade. E como é que você vai andar em santidade? Buscando os preceitos da palavra, né? E olha só, voltando aqui na vírgula: povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, o povo de propriedade exclusiva de Deus é um sacerdote que anda em santidade. Ou seja, se você é um sacerdote que não anda em santidade, então você não vai ser exclusivo de Deus. Amém? Deus vai começar a olhar meio torto para você, né? Ele vai começar a ter uma tratativa diferente com você. Então, para que você não tenha uma tratativa mais severa com o Senhor, você tem que ter uma vida de santidade. Amém? Cadê? Olha que ele chama aqui, ó. Olha só: a fim de proclamares as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é isso? Proclamar as virtudes. É você ser um pregador da palavra. É você ser um proclamador do evangelho. É você ir e pregar o evangelho a toda criatura. É o que está dizendo aqui, ó. Se você é sacerdócio real, você é nação santa, qual que é a convocação que Deus faz aqui na palavra? Proclamar, olha aqui, volta lá, Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, aliás, 2, verso 9, a fim de proclamares as virtudes. O que é virtude? Poder. Proclamares o poder de Deus, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Você está na luz de Cristo, né? Ou você tem que ser luz, né? Luz do mundo e sal da terra. Você tem que ser aquele que tem o seu candeeiro cheio do azeite, cheio do óleo. Amém? Porque a palavra fala assim que quando se acende um lampião, acende uma lâmpada, não se põe embaixo da mesa, mas sim no velador, que é o local alto, para que todos sejam iluminados e todos vejam a sua luz, né? O servo de Deus tem que ser assim. Ele tem que ter a sua luz exposta, ele tem que brilhar para as pessoas, porque o apóstolo Paulo fala que nós somos a carta escrita de Cristo. Então, o que quer dizer a carta escrita? Quer dizer que as pessoas vão folhear, né? Elas vão ler a tua vida, ou seja, vão ler o teu procedimento, a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, o teu procedimento. Então, o seu procedimento ele será lido pelos de fora, né? É onde as pessoas vão ver o seu posicionamento, se você é ou não é um homem ou uma mulher de Deus, ou um servo de Deus, né? Então, para proclamardes o Evangelho, né? Para proclamar o Evangelho. E quando ele fala e de pregar o Evangelho a toda criatura, isso aí é um mandamento pétrico, né? É uma ordem, um mandamento do Senhor para que todos preguem a palavra, né? Não precisa estar aqui no microfone falando, mas você pode estar na tua casa pregando a palavra, você pode estar no trabalho, pode estar na faculdade, pode estar na rua, pode estar no ônibus, qualquer lugar você pode encontrar uma pessoa e você falar do seu testemunho, você falar da Bíblia, amém? De começo, de início. Não conheço a Bíblia toda. O que você fala? Fala do testemunho, das obras que Deus fez na tua vida, da libertação que Deus fez na tua vida, que só o teu testemunho, né? O Espírito Santo vai te usar. Abra a tua boca que encherei. O Espírito Santo vai usar a tua vida para que você possa proclamar o Evangelho, para que você possa
né, alcançar as vidas. Então, o seu testemunho de vida, muitas vezes, ele pode ser o que aquela pessoa está passando, ou algo semelhante. Então, ela vai se inspirar e vai ser fortalecida no Senhor. Para quê? Para ter vitória naquela situação, por conta de saber que você venceu aquela situação que você viveu, pelo poder e ação do Espírito Santo. Ela vai falar: opa, eu quero esse Deus, eu quero viver esse milagre, eu quero viver esse poder na minha vida. Então, a tua pregação, o teu testemunho, você vai estar glorificando o nome do Senhor, você vai estar adorando o nome do Senhor, né? E aí você vai estar pregando o Evangelho. Aí você fala de um versículo, fala de uma palavra ao qual o Espírito Santo coloca no teu coração, e você vai e fala. É assim, é pregar o Evangelho, coisa simples. O Evangelho, ele é simples, né? As pessoas complicam muitas coisas, né? Você não precisa ser um doutor da lei, né? Ser um graduado em teologia para pregar a palavra. Não, você tem que ser apenas uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é na santidade, uma pessoa que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro todo dia, né? que presta os seus holocaustos diante do Senhor. E é assim que você mantém o fogo aceso continuamente. O que é o fogo? Né? O fogo, o que é o fogo? O fogo, meus irmãos, ele é justamente, né, a unção do Espírito Santo na tua vida. Ele é a unção do Espírito de Deus na tua vida. É o poder de Deus maravilhoso sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, o Senhor, Ele quer transformar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ele quer fazer você um servo de Deus, uma labareda de fogo, né? Ele quer fazer de você um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Amém? Né? Eu já vi também algumas postagens também em rede social falando assim: fogo é juízo de Deus, fogo é juízo de Deus, existe crente de fogo, né? Oh, meu Deus do céu, o pessoal não aprende palavra mesmo, né? O pessoal que é difícil, né? Como que é manter o fogo aceso no altar? Olha aqui, Hebreus capítulo 1, verso 7. Ainda quando aos seus anjos diz, aquele a que os seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Então o ministro de Deus tem que ser uma labareda de fogo, né? E os anjos, eles são ventos, ao qual aqui eu sou uma labareda de fogo. E os anjos do meu ministério, eles vão soprar essa palavra para os quatro ventos da terra. Para quê? Para que esta palavra, não eu, mas essa palavra que é o verbo vivo, vai transformar a vida de quem estiver ouvindo. Vai transformar a vida do ouvinte, né? Porque eu estou aqui fazendo a minha função de labareda de fogo, pregando a palavra de fogo. Amém? Tem gente que fala assim: eu quero ir naquela igreja lá que tem a palavra forte. Ué, eu nunca vi na Bíblia a palavra forte, nem palavra fraca. Não existe palavra forte e palavra fraca. A palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo. Se você falar, eu não vou naquela igreja, aquela igreja ela é fraca, né? Ué, está chamando Jesus de fraco? Se o Evangelho é pregado, está pregando o verbo vivo que é Cristo, né? O que diferencia um lugar do outro é a consagração do ministro. Se o ministro não for uma labareda de fogo, aí ele tem que buscar uma consagração. Amém? Agora, se o ministro for uma pessoa que busca a consagração no altar, ele vai ser uma labareda de fogo. Amém? E aí ele vai pregar com mais unção, com poder e autoridade. Mas não existe isso. A palavra forte, né? Forte é o Espírito Santo, é o poder de Deus que é forte. Amém? A palavra é uma só. É Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne. Então não tem palavra fraca, palavra forte. Eu vou naquele lugar que tem a palavra forte. Meu amigo, desculpa, mas não existe isso, né? Isso não tem na Bíblia. Isso é antibíblico. Palavra forte, palavra fraca. Só existe uma coisa. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando você conhece a palavra que eu estou pregando aqui, eu posso pregar calmo. Eu prego calmo. Entendeu? Não é porque eu prego calmo que a palavra é fraca. Eu prego com embasamento e profundidade na palavra. Porque quem liberta a palavra não sou eu. Eu não preciso ficar gritando aqui, dando rodopio, pulando de ponta cabeça, né? Fazendo um espetáculo, fazendo um show pirotécnico para dizer que aqui tem poder de Deus. Eu não preciso disso. Amém? O que eu preciso é eu ter conhecimento da palavra, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra fala também que o meu povo, ele está sendo destruído por falta de conhecimento. Então conhecimento não é show pirotécnico. Conhecimento é você conhecer a palavra, é você ter embasamento bíblico.
Então, eu estou trazendo aqui profundidade na palavra para você. Então, para quê? Para que a palavra te liberte, transforme a tua vida. Eu não preciso, eu falei, preciso dar um show pirotécnico aqui, né? Dar show de luzes para você ficar emocionado, né? E aí você fica do mesmo jeito. Você não vai ser transformado por emoção. Não adianta você ir num lugar e ficar e sair de lá emocionado, que você volta a fazer do mesmo jeito. Você tem que sair transformado pelo poder da palavra. Porque é a palavra que transforma. Bem, se a palavra não transformar você, nada vai transformar a tua vida, ok? Então é dessa forma. Então, como que nós mantemos o fogo continuamente aceso no altar? Para nós finalizarmos aqui o nosso culto, é você ter uma vida de santidade, é você ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, onde você vai queimar no altar do Senhor, em nome de Jesus, todo dia, a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, é você estar continuamente e estar na presença do Senhor em comunhão com o Espírito Santo. Porque Deus ele não quer te dar apenas uma experiência, Ele quer dar uma vida toda de comunhão com Ele, ok? Glória a Deus. Então, feche os teus olhos agora, fica de pé no teu lugar. Sim, meu Deus. Vamos estar orando. Eu quero convidar você, né, para ofertar neste ministério. Você que pode, entregue uma oferta missionária, aquilo que Deus põe no teu coração. A nossa chave Pix vai estar na descrição, que é o e-mail da nossa conta jurídica, é missãoapchurch@gmail.com, né? Aí você consagre o teu dízimo, a tua oferta missionária, em nome de Jesus, para estarmos realizando a obra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Se você está firme na fé, se você um dia queimou no altar e você não está queimando mais, é tempo de você voltar. É tempo de você retornar. É tempo de você voltar à prática das primeiras obras. É tempo de você voltar a adorar o Senhor. É tempo de você voltar ao altar, limpar as suas vestes, colocar suas vestes espirituais novas e você está queimando no altar do Senhor, né? O Senhor chama você para um concerto. Hoje o Espírito Santo chama você que está desviado, que está afastado, que um dia serviu na casa do Senhor como obreiro, pastor, e hoje você está parado, você abandonou o chamado, porque você se decepcionou com o sistema, com homens, você se decepcionou com situações, né? Então hoje o Espírito Santo chama você, não sou eu, o Espírito Santo está te chamando hoje. Aonde essa palavra for, o Espírito Santo está te chamando para você voltar. Amém? Volte para os caminhos do Senhor, volte a realizar a obra do Senhor, ao qual Ele tem te chamado em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada vida que está aqui presente e presencial, cada um que está nos assistindo, Pai, nessa transmissão. Que o Senhor, Pai, venha agora, Pai, acender o fogo no altar. O Senhor venha restaurar o fogo no altar de cada um aqui esta noite. Assim como o profeta Elias, ele restaurou o altar, né? Ele restaurou o altar e o povo puxava entre dois pensamentos. E o Senhor levou o povo de volta à adoração, né? De volta a trazer os holocaustos do Senhor, ao Senhor e voltar, sair da idolatria e voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor vem agora trazer cada um de volta para os seus caminhos. O Senhor vem trazer cada um de volta para agora. E você que ainda não teve encontro com Cristo, eu faço esse chamamento para você. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Cristo, vá para uma igreja evangélica, busque ao Senhor. Amém? Que Deus tenha uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, nós vamos estar aqui continuando nessa campanha. A apóstolo Ivone vai estar aqui, trazendo a palavra em nome de Jesus, dando sequência nessa campanha em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos aos céus, vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te leve em nome de Jesus para um tempo onde você vai ser um luzeiro, onde você vai ser uma labareda de fogo, onde o Senhor profetiza a tua vida. Um tempo que você vai ser restaurado, o seu altar vai ser restaurado e você será novamente aquele que vai queimar na presença do Senhor em nome de Jesus. Volte a queimar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.